Essa mensagem, O Sonho de José, eu cheguei a assistir lá na minha infância, fita cassete, pastor. Tinha uma livraria evangélica no centro de Ilhéus, Bahia, onde eu nasci. Antes de ir para a escola, eu pegava o ônibus, ia lá locar as fitas do pastor Marco Feliciano, pastor Takayama, pastor Napoleão Falcão, e vinha para casa com sacolas, com aquelas fitas cassetes locadas para assistir essas mensagens. Eu lembro do meu pai assistindo comigo uma mensagem sua sobre o amigo, baseada ali na construção da Quanto arca, vale, não é? quanto vale um amigo? Quanto vale um amigo? E meu pai disse: persevera, meu filho, que Deus vai te levantar, como tem levantado esses homens aí que você tem assistido. Ou seja, essas experiências que o pastor Marco conta, mostra que todo mundo se inspira em alguém, todo mundo se inspira em alguns. E foi desafiante, sim, para o pastor Marco, ele tentar imitar a voz dessas pessoas, como eu já tentei imitar a voz de vários pregadores e vários pastores locais que me pastoreavam, até você descobrir sua própria identidade, a igreja querer te ouvir no seu próprio perfil. Esses desafios que o pastor Marco enfrentou, meus irmãos, é o desafio de muitos e muitos pregadores. Olhar para alguém e dizer: Senhor, será que um dia o Senhor me usará daquele jeito? Será que eu chego nesse nível de intimidade, graça, autoridade e unção? E eu, pastor Marco, também, rapidamente, tive os meus desafios pessoais no início do ministério. Muitas pregações, muitas mensagens esboçadas. Morei sozinho em Brasília. Eu vou contar um pouquinho da história. Eu nasci em Ilhéus, Bahia, e ali no bairro Nelson Costa, morávamos na rua da igreja, numa escola dominical. Era o dia do meu aniversário, pedi um presente para os meus pais, eles disseram que não tinham condições e me mandaram pedir o batismo com o Espírito Santo naquela manhã da escola dominical. E Jesus, naquela manhã, por graça, me batizou. O pastor Antônio José falou do púlpito: estou sentindo a presença de Jesus aqui. E pediu que as classes silenciassem, chamou na frente quem queria receber o poder do Espírito, o batismo do Espírito. Meus pais me conduziram à frente naquela manhã. Eu fui batizado. A partir dali eu comecei com 5 anos de idade. Naquela manhã eu comecei a repetir os versículos. O pastor me deu o microfone para falar em línguas assim diante da igreja. Eu comecei a repetir os versículos que meu pai me ensinava antes de dormir. E desse costume de ter oportunidade de ficar repetindo versículos a partir dos 7 anos de idade, comecei a me interessar mais pela leitura da palavra, pelo conhecimento bíblico e teológico. O meu melhor presente era ganhar livros ou Bíblia. Eu ia para a escola lendo Bíblia. Alguém me levava pedalando, eu apoiava a Bíblia no guidão da bicicleta, isso já com 10, 12 anos. No intervalo na escola, eu não jogava bola com os meninos, eu queria ficar lendo, porque eu queria pregar como aqueles pastores do culto de doutrina, como o pastor Marco Feliciano, como o pastor Takayama, das fitas cassete. Com 12 anos eu fui pregar em Brasília, no congresso de criança, com a minha mãe. E após a pregação, um casal chamado Erasmo e Glória, que moram até hoje no bairro chamado Samambaia, Distrito Federal, me levou à casa deles para jantarmos. E era o meu aniversário também. Bateram parabéns, se alegraram. Dormimos e eu fui orar, e aquela oração de criança, eu disse: Jesus, eu queria morar em Brasília, eu não queria voltar para o meu bairro lá, Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. E no outro dia, a irmã Glória, o irmão Erasmo, numa mesa, assim, conversando com os meus pais, começaram a falar sobre sonhos, e ela teve medo de falar um sonho que ela teve, eu pedindo para morar em Brasília. E de repente eu criei coragem e pedi a minha mãe para morar em Brasília. A minha mãe começou a chorar e todo mundo começou a chorar, porque tanto a irmã Glória quanto o irmão Erasmo e a minha mãe sonharam que eu pediria para morar em Brasília. E sentimos a testificação do Senhor que era necessário eu morar com aquele casal. A partir dali eu tive alguns desafios teológicos. Enquanto criança, pregando, as pessoas achavam bonitinho aquele menino, magrinho, pequenininho, pregar, cantar, profetizar. Mas chega um momento
que você tem aí 15, 16 anos de idade, você já prega para um público diferente. E eu senti a necessidade, eu me senti desafiado a estudar mais as Escrituras. Alguns pastores, principalmente depois da pregação, já ouvi alguns testemunhos, o senhor contando, falo do senhor pelo respeito que tenho pelo seu ministério, de alguns pastores, mestres mais antigos que vão nos podando, vão nos polindo, vão nos exortando. E alguns pastores, depois da minha pregação, tentavam desfazer a minha mensagem, até desfaziam mesmo. Aquilo foi desafiante, foi desafiador. Eu continuo ou paro? Se esses homens que são pastores, esses homens que são mestres, desfazem da minha pregação, por que continuar? Mas ali eu perseverei, estudando. Eu fui morar no barraco de fundo do pastor Eduardo em Brasília, e eu pedi a ele para me ajudar a fazer um curso teológico, mas eu sendo de menor, como eu faria? Eu disse a ele, então o senhor faz o cadastro no seu nome e eu respondo as provas. O certificado vai ficar contigo, mas o conhecimento vai ficar comigo. Então, eu percebi que o meu desafio teológico era ser cristocêntrico em minhas mensagens. O pregador ser cristocêntrico, ele consegue, a partir do Antigo Testamento, apresentar Cristo, fazer uma ponte, fazer um link, mostrar que o que capacita-nos a vencer os mesmos pecados que os homens do Antigo Testamento cometiam é a graça de Cristo. E o que nos capacitam a nos tornarmos exemplares como os homens exemplares do Antigo Testamento também é a graça. Hebreus 11 nos deixa claro que foi pela fé que aqueles homens se tornaram heróis. Isso é ser cristocêntrico na mensagem. Você apresentar a graça que capacita o homem a ser melhor a cada dia. Apresentar a condição decaída. Se Davi caiu, se Salomão falhou, se Jacó mentiu, é porque todo homem é caído. Mas também apresentar que em Cristo, pelo Evangelho, pela graça, o homem pode ser restaurado. Ser cristocêntrico quer mostrar a graça até em Elias, que era o leão dos profetas. Ele chega diante de Acabe e diz, segundo a minha palavra não vai chover. E às vezes eu parava ali. É segundo a sua palavra, é segundo a sua autoridade. Mas Tiago diz que Elias teve que orar para que não chovesse. Então, esse estilo cristocêntrico de grandes pregadores da reforma protestante, dos pais da igreja e dos nossos pioneiros, me levaram a refletir mais sobre o Evangelho da Graça e me fazer, como o senhor já falou aqui, ter mensagens evangelísticas como o pastor desse perfil único, Gilvan Rodrigues, ao ponto de pregar, apresentar Cristo, o sangue de Cristo e trazer os homens para o Evangelho. E meu último desafio, que eu consegui superar há uns 5 ou 7 anos atrás, foi apresentar a escatologia como uma teologia da esperança. Minhas mensagens escatológicas sobre a vinda de Cristo, o Apocalipse, era mais para bater ou gerar medo nas pessoas, ou mostrar às pessoas o fogo do inferno. E foi desafiador, mas eu consegui apresentar o Apocalipse e a escatologia como uma mensagem de esperança. Por exemplo, e eu encerro a minha participação. Cada milagre que Jesus fazia, ele estava levando as pessoas, ao mesmo tempo, levava aquela pessoa curada ao Gênesis e ao Apocalipse. Quando ele curava alguém, ele estava dizendo, para você é sobrenatural, mas para mim é você curado, é você sem a enfermidade que é o natural. Isso aqui é o Gênesis. Isso aqui é antes da entrada do pecado no mundo. Só que hoje, a gente lendo aquela história, aquele milagre que Jesus operou, a gente se pergunta, mas por que o sobrenatural? Por que as enfermidades estão aí? Era Jesus dizendo, através da cura que ele fazia, enquanto ele estava entre nós, ele estava dizendo, isso aqui também é um apocalipse. Um dia será assim, sem dor, sem enfermidade, sem maldição, sem morte. Eu tenho conseguido e estou me evoluindo a cada dia, porque ministério, pastor Marcos, você sabe disso muito mais do que eu, é desafios superados a cada dia. Então, minha gratidão aí por essa história contada e minha gratidão pelos irmãos que estão aqui ouvindo. Todos nós temos desafios ministeriais e todos que estão aqui nos ouvindo continuem acreditando, continuem crescendo, continuem se inspirando em quem já viveu o futuro de vocês.